Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem uma aula bem completa, complexa também. Então eu quero ser bem direto. A gente já trabalhou com a pré-história, a gente já trabalhou com a história antiga, que eu dividi em duas partes. E hoje a gente vai trabalhar com a história medieval, a Idade Média. E assim, eu tinha pensado em fazer em duas partes a Idade Média. Tanto é que vocês vão ver que daria para dividir bem. Mas eu quero fazer de uma forma mais rápida toda a história, para depois conseguir trabalhar a história do Brasil, que eu percebi que cai bastante na prova do Enseja, tá? Então, por isso eu vou fazer essa em uma, depois tem a moderna em uma, contemporânea, depois dá pra gente trabalhar bem a história do Brasil, que cai muito na prova do Enseja e vai ajudar mais vocês. Então vamos lá. A Idade Média, ela é um período, como vocês perceberam, dentre os dois períodos que a gente já estudou, um se difere bastante do outro em vários aspectos. Surgem novos modelos, surgem novas formas de viver, e não vai ser diferente na Idade Média, tá? A Idade Média, ela é o período que vem depois da Idade Antiga, naquele período do Império Romano. Lembra que a gente falou do Império Romano, que começou pequenininho como uma monarquia, quando ele virou uma república ele cresceu, aí virou um império, e aí eu disse que o Império Romano foi decaindo. E é exatamente nesse momento que o Império Romano começa a decair que surge a Idade Média. A gente até chama esse finalzinho do Império Romano de antiguidade tardia, ou seja, é um prolongamento ali da antiguidade, mas já estava começando a se transformar. Então é importante vocês entenderem que a Idade Média não surgiu de um dia para o outro. Foi uma transformação, tá? Quem não assistiu a última aula, assista a elas para entender bem. Mas foi uma transformação. E aí, os historiadores normalmente entram em consenso de que a Idade Média surgiu, a gente coloca a Idade Média a partir de 476 depois de Cristo, tá? Então 476. Que vai até o século XV. Então a gente tem uma duração de 1000 anos praticamente de Idade Média. Então é um período bem longo. Eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida para vocês. Então a gente vai ter esse período de 1000 anos praticamente, século V ao século XV, é bem fácil de lembrar. E aí é legal entender que quando a gente fala da Idade Média, a gente fala de uma diversidade cultural no Velho Mundo, ou seja, quando a gente fala Velho Mundo, é a Europa, a África e a Ásia, mas aquele pedaço mais de cima da Ásia, que a gente chama de Eurásia, que é a parte que é bem próxima da Europa. Então, aquele núcleo, a gente estuda meio que como uma coisa, uma diversidade cultural que havia ali naquele lugar. Então, não tinha como havia no período do Império Romano, um império que comandava tudo na Idade Média, não. Havia uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade política grande. Então é legal entender isso. A antiguidade, a gente estudou 4 impérios, ou 4 etapas de domínio. Então o Egito dominou bastante, principalmente a Grécia e Roma dominaram. Eles pegaram todo esse espaço e eles tinham um domínio de um único governo. Agora aí a gente tem múltiplas facetas, vamos dizer, múltiplas faces, diversos governos, diferentes modos. Então a Europa, a Ásia e a África, elas se fragmentam até dentro dela. Quando você fala da Europa, existia os francos, os germânicos, então vai existindo várias divisões. Então esses dois aspectos são importantes. Divisão temporal. A gente vai dividir em 2 períodos diferentes esse período. A Idade Média a gente divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média é o primeiro período. É quando a gente tem ali do século V ao século X. Então, metade. Metade é a Alta Idade Média. E depois, a Baixa Idade Média, quando ela começa a decair, começa a desestruturar, para surgir depois outro período. Então, a Alta Idade Média é de 500 do século V ao século X. E depois a Baixa Idade Média do século X ao século XV. É bem fácil, é 5, 10, 10, 15, tá?
Tá aí embaixo também para vocês darem uma olhada, tá anotado. Importante também saber, muita gente fala Idade das Trevas. Por que a gente não fala mais isso e por que falavam isso? Eles usavam esse termo Idade das Trevas porque no momento em que eles saíram desse período, as pessoas, por exemplo, os renascentistas, os iluministas, eles tinham um olhar sobre aquele período de domínio da Igreja Católica, de repressão. Então, para eles, que estavam surgindo com novas ideias, aquele era um período de trevas, que não tinha tido nenhuma produção, que não tinha tido nada de importante. E a gente sabe hoje que é muito pelo contrário. Muitas obras foram escritas nesse período, a filosofia continuou viva, modos de trabalho, ferramentas começaram a surgir, a universidade surgiu nesse período, então cultura continuou tendo. Então essa ideia, Idade das Trevas, é uma ideia que os renascentistas e os iluministas que estavam ali no século XVI, XVII, que vieram depois dessa época, eles colocaram meio que um nome pejorativo, Idade das Trevas, mas a gente chama de Idade Média porque a gente sabe que não foi trevas, não foi só coisa ruim, teve muita coisa boa produzida, então foi um período muito importante para a história. Seguindo, um ponto que é muito importante saber. A Idade Média, ela teve um domínio da Igreja Católica. Lembra que lá em Roma, lá na Idade Antiga, 330 por aí, o ano 330, Roma se transforma em um império cristão. Então, a igreja cria um poder. E aí surge a igreja católica apostólica romana. Ou seja, a igreja e o Estado se transformam em um. E na Idade Média a gente continua a Idade Média inteira com o poder da Igreja Católica muito forte, mas muito forte mesmo. Então a Igreja Católica dominava. Isso que vocês têm que lembrar, a Idade Média, domínio da Igreja Católica. Tem que lembrar disso, tá? Segundo ponto, feudalismo. O que seria o feudalismo? É um termo bem complexo, vou tentar explicar de uma forma mais simplificada, mas o feudalismo é um modo de produção, é o modo que aquela sociedade produzia o seu sustento, se mantinha, tá? E como que funcionava isso? De um modo bem simples para a gente pensar, lembra que a gente tinha o Império Romano, e por que o Império Romano cai? Vamos voltar lá, Império Romano. O Império Romano começa a cair principalmente com o surgimento de outros povos. Então, vieram os povos que eles chamavam de bárbaros, povos de outro local, povos não cristãos, que começaram a participar daquele território. Alguns vieram invadir, aí enquanto alguns vinham invadir, outros negociavam para proteger, e aí foi começando a misturar, foi misturando os povos, misturando, e aí a gente viu meio que a quebra desse Império Romano, tá? Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano tinha se dividido entre Ocidente e Oriente. Pensa, tinha 2 impérios romanos. Ocidente e Oriente, 2 governos diferentes. O Ocidente cai. O Oriente continua porque ele é mais lá para a Ásia, tá? Eu sei, gente, que é bastante coisa, mas eu tô tentando resumir de uma forma bem simplificada, porque é muita coisa. Pensa assim, são 1000 anos. Quando a gente lê um livro que conta a história de uma pessoa, já é muita coisa, imagina 1000 anos. Enfim. E aí, esse povo que morava ali começa a ficar com medo, vamos dizer, da violência, com medo das invasões. E aí essa sociedade começa a se organizar de outra forma. Então tinha um império que cuidava deles. O império começa a perder a força, o que acontece? Começam a surgir governos locais. Então, começa a surgir organizações mais locais de defesa. E os feudos, que é o que a gente chama, você pode pensar assim, os feudos eram fazendas, então o feudalismo era organizado em algumas fazendas, o pessoal começa a sair das cidades e ir para as fazendas em busca do quê? De proteção. Então eu ia numa fazenda em busca de proteção e em troca disso eu trabalhava para o meu senhor. Então as pessoas serviam os donos das fazendas e os donos das fazendas protegiam eles. Basicamente era isso. Então a sociedade se dividia em feudos, que eram fazendas, para vocês entenderem. E essas fazendas tinham os servos, que eram essas pessoas que trabalhavam em troca de proteção, em troca daquele território protegido, tá? Então o feudalismo era isso, feudos,
E aí, a gente tem um termo que é importante, que é a servidão. Essas pessoas serviam. Outro termo importante é o suzerano e o vassalo, que é, vamos dizer, uma espécie de servidão, mas entre os poderosos, vamos dizer assim. A gente tem vários feudos, só que esses feudos, eles fazem parte de um reino. Por isso que é bem complexo explicar, porque, tipo assim, a gente tinha um Império Romano que comandava tudo. De repente, essa sociedade começa a dividir em várias fatias. E aí, ela tem alguns reinos, o Reino Franco, que depois vai virar a França, o Reino Germânico, que depois vira a Alemanha. Esses reinos se dividiram, então a Europa era dividida em reinos, e dentro desses reinos a gente tinha os feudos. Então, tinha os reis e os senhores feudais. E entre eles trocavam, vamos dizer, servidão entre eles, mas a gente usa suzerano e vassalo. Por quê? Suzerano eram os mais poderosos e os vassalos era quem estava submetido a esse poder. Tá? Só para vocês terem uma noção, caso vocês ouçam esse termo. Mas enfim, o feudalismo era esse sistema de servidão e a pessoa trocava a proteção pelo trabalho, tá? E com isso a gente tinha uma sociedade estamental, ou seja, é uma sociedade onde as pessoas não tinham ascensão. Então as pessoas não, por exemplo, você nascia pobre, você não podia ficar rico porque não tinha como. Você trabalhava para aquele senhor em troca de proteção, você tinha que pagar imposto, você tinha que pagar vários impostos, até por isso que depois esse sistema se quebra, mas essas pessoas não conseguiam mudar não tinham uma ascensão social, não mudavam de classe social. Então isso é importante. Lembra de uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não se movia. Então as pessoas permaneciam, quem nascia rico, ficava rico, quem nascia pobre, ficava pobre. Basicamente isso, tá? Então essa era meio que a estrutura dessa sociedade que, como eu disse, não foi uma coisa instantânea. Começou a Idade Média, a coisa ficou assim. Não, foi se construindo. Então, nesse período de alta Idade Média, lembra que eu falei alta Idade Média e baixa Idade Média? A alta Idade Média foi se construindo isso. Então foi descentralizando bem devagar. Ó, a gente tem 500 anos, começa a se descentralizar, uma pessoa as pessoas começam a migrar para as fazendas, isso bem devagar. E aí começa a surgir pessoas que são os senhores com as suas terras, com seus servos. E aí tem o rei que tinha o poder sobre esses senhores feudais, os donos das fazendas, que ele era o suzerano, eles eram os vassalos. Entre esses senhores feudais existiam os mais poderosos, os menos poderosos, que tinham mais terra, que tinha menos terra, entendeu? Então é bem complexo, vai se construindo isso, e ali na Baixa Idade Média a gente tem isso já bem estabelecido. Mas de grosso modo a gente pode entender como esses termos que eu expliquei. Lembrando que a Igreja Católica também tinha um poder muito grande. Então, o rei não era tão poderoso, mas ele tinha esse poder político. Os senhores feudais tinham esse poder econômico e a igreja tinha um poder econômico e político, porque a igreja tinha terras e a igreja tinha influência política, tá? Aí, se a gente fosse estudar a Idade Média, a gente teria vários pontos para estudar. Por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico, que é um ponto importante. A gente tem o islamismo, que surge ali por volta do século VI. O islamismo, o islã, sabe? Surge lá na Ásia e começa a se expandir. Então a gente teria que estudar o islamismo. Império Bizantino, que é aquela parte oriental do Império Romano. Os reinos africanos, que muitas das vezes a gente esquece. Então tem os reinos africanos, diversos reinos. E também as cruzadas. Não vou entrar em detalhe desses pontos, porque é como eu disse, vamos entender de grosso modo, porque não tem como, gente, não tem como mesmo. A gente fica na escola por anos para entender cada ponto. A gente tem 10 aulas só para entender o que é feudalismo, e aqui eu estou tentando explicar de forma rápida para vocês. Enfim, esses pontos a gente teria que estudar se a gente fosse aprofundar, mas eu só falei para vocês terem noção que se cabe aqui dentro. Quando falar de nascimento do islamismo, crescimento,
foi na Idade Média, o Império Bizantino foi na Idade Média, Idade Média, Império Sacro Romano, Sacro Império Romano Germânico, é tanto nome, foi na Idade Média, reinos africanos, cruzada foi na Idade Média. Então, essas coisas têm que estar meio linkadas na sua cabeça. Lembra que eu falei, contexto, vocês têm que entender de contexto, principalmente. E aí, no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, no final dela, começam a surgir cidades, mais nesse modelo que a gente vê hoje. Por quê? Lembra? Roma, o Império Romano, Grécia, tinha cidades, então tinha centros urbanos. Começa a surgir a Idade Média, as invasões, surgimento de povos que eles chamavam de bárbaros. Começa a surgir esse novo sistema, as pessoas começam a ir para as fazendas, que eram os feudos. Então elas abandonam as cidades. Nesse final da Idade Média, quando essa estrutura começa a ruir, as pessoas começam a formar cidades, começam a surgir as cidades, mais nesse modelo que a gente tem hoje. É claro que houve muitas transformações, mas aí começa a surgir cidades no final da Idade Média, tá? E surge uma nova classe social que vai ser super importante. Lembra? A gente tinha os servos, a gente tinha os vassalos e os suzeranos, praticamente assim. E o clero, que era os reis. Então tinha basicamente isso. Então era quem nascia no clero, quem era parente do rei, morava lá nos castelos. Tinha os senhores feudais, que eram os donos das fazendas, e os servos. Só tinha isso, ninguém mudava de classe praticamente. E aí surge uma nova classe social, que é a burguesia, que é as pessoas que vão morar normalmente nas cidades, nos burgos, nas cidades, ou em volta dos feudos. Então essas pessoas falavam assim, eu não quero ser um servo, e eu não tenho dinheiro, eu não sou um senhor feudal. E começa a surgir novas profissões, por exemplo, o comércio ali era muito importante. Surge aí, por exemplo, o banqueiro, que era pessoas que ficavam ali sentado em bancos, esperando as pessoas passarem para trocar moeda com as pessoas. E aí que surgem os banqueiros e várias outras profissões. Começa a surgir, e eles eram chamados de burgueses, porque era uma nova classe social. Não eram servos, não era clero, não eram senhores feudais. Eram os burgueses. Que vai mudar completamente esse sistema, porque os burgueses têm esse potencial de ascensão social, entendeu? Basicamente, é esse movimento que vai acontecendo no final da Idade Média. E o que causa esse fim da Idade Média, essa crise, esse movimento de começar a surgir cidades, as pessoas não ficarem mais nos feudos? É importante a gente lembrar que os senhores feudais começam a cobrar muitos impostos, então isso começa a fazer com que as pessoas não queiram mais viver lá, isso é importante. Mas basicamente a crise da Idade Média se dá em 3 aspectos: fome, peste e guerra. Primeiro, vamos falar da guerra. A guerra, a gente tem uma guerra que é muito importante, que é a Guerra dos 100 Anos. Não vou conseguir explicar ela aqui, mas é uma guerra entre França e Inglaterra pelo trono da França. O rei francês morre, aí a Inglaterra quer tomar o trono e a França também. Então, basicamente é isso. Eles ficam guerreando durante 100 anos. Peste. A peste é aquela que a gente já conhece, peste negra ou peste bubônica, que vem lá da China, da Ásia, e que mata praticamente 1/3 da população europeia. Então matou muita gente mesmo. E com isso a fome, por causa tanto da morte de muitas pessoas, diminuiu a produção, o medo e também mudanças climáticas, que alguns historiadores e geógrafos apontam, começou a ter fome. Mas é importante você pensar o quê? Guerra, fome e peste. Parece os Cavaleiros do Apocalipse, né? Guerra, fome e peste vão fazendo esse sistema ruir. E com isso acontece o quê? Essa descentralização do poder, lembra que o poder estava na mão de muitas pessoas de uma vez? Ele começa a ir para a mão novamente de um soberano, de um rei. Porque as pessoas precisam de proteção, precisam de organização. Então olha como que a sociedade, é isso que vocês têm que entender. Lá no começo da Idade Média era uma coisa, domínio do Império Romano, tal. Ela começa a se mudar em todos esses aspectos que eu falei, e no final ela
começa a ir para a mão de uma pessoa, então esse poder começa a se centralizar na mão dos reis. Ela começa a surgir nova classe social, que é a burguesia. Começa a surgir as cidades, os burgos, e toda essa sociedade está aí de uma maneira diferente. Por isso que a gente rompe esse período, mas aí a gente vai tratar disso mais na próxima aula, que seria a modernidade. Mas é isso, gente. Basicamente, a Idade Média passa por tudo isso, e no final, por causa da fome, da peste, da guerra, e do surgimento da burguesia, da centralização do poder, a gente começa a ver outra sociedade, outro período surgir. Muita coisa, mas é para vocês terem uma ideia geral. Disso aqui eu conseguiria fazer 40 aulas, 20 aulas, várias aulas. Mas é isso que a gente tem para hoje. Vocês têm pressa, então a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar. Lembrando que toda quinta a gente está reunido fazendo alguns exercícios, e domingo também, tá? Muito obrigado, tchau, tchau. Comenta aí se tiver algum problema, manda mensagem pra gente. O material tá aí embaixo. Até mais.